Você teve algum momento específico, uma atitude preconceituosa ou racista contra você? Alguns, muitos, durante a vida. Acho que o negro brasileiro passa por isso diariamente, passa até hoje. Ontem a gente estava discutindo uma história, eu e o Lázaro, lembrei de uma história minha, que eu já contei algumas vezes, mas na escola, eu estava no, sei lá, acho que era CA, aprendendo a ler. E aí eu sempre estudei em escolas particulares e escolas tradicionais, né, no Rio. E aí um menino perguntou quem pagava a minha escola, se era a patroa da minha mãe. E aí eu cheguei em casa muito revoltada, não falei nada, peguei as joias da minha mãe que estavam assim à vista, cheguei, taquei na cara do garoto, falei, olha quem paga, tal, não sei o quê. E aí, tudo bem, a minha mãe foi chamada na escola porque eu tinha tido uma atitude agressiva, porque eu tinha agredido o coleguinha. Isso tem o quê? Mais de 20 anos, eu estou com 36, bem mais. E olha como as coisas, hoje em dia já mudou muito, acho que as escolas ainda não são preparadas para lidar com a questão, mas eu acho que estão muito mais preparadas do que eram quando eu tinha 6 anos de idade. Mas olha o absurdo, a minha mãe foi chamada na escola porque eu agredi o coleguinha. A mãe do coleguinha sequer ficou sabendo que ele teve uma atitude preconceituosa comigo. E muito mais violenta, né? E isso a gente passa a vida toda, eu passo até hoje. Qualquer coisa que eu fizer que a pessoa não gostar, vai falar, olha, aquela neguinha metida, aquela neguinha... É dessa maneira que vão abordar. E isso é preconceito da mesma maneira. E o Lázaro falou uma coisa muito boa esses dias. A gente conversa... achei muito bom falar. Ele falou, isso é crime, isso não é problema meu. E quem quiser agir dessa maneira, está agindo de maneira criminosa. Então, preste atenção na maneira como você age. Porque você pode ser preso. Isso mesmo. E não tem como pagar para sair. Para lidar com a questão, mas eu acho que estão muito mais preparadas do que eram quando eu tinha 6 anos de idade. Mas olha o absurdo, a minha mãe foi chamada na escola porque eu agredi o coleguinha. A mãe do coleguinha sequer ficou sabendo que ele teve uma atitude preconceituosa comigo. E muito mais violenta, né? E isso a gente passa na escola. Eu estava no, sei lá, acho que era CA, aprendendo a ler. E aí eu sempre estudei em escolas particulares e escolas tradicionais, né, no Rio. E aí um menino perguntou quem pagava a minha escola, se era a patroa da minha mãe. E aí eu cheguei em casa muito revoltada, não falei nada, peguei as joias da minha mãe que estavam assim à vista. Você teve algum momento específico, uma atitude preconceituosa ou racista contra você? Alguns, muitos, durante a vida. Acho que o negro brasileiro passa por isso diariamente, passa até hoje. Ontem a gente estava discutindo uma história, eu e o Lázaro, lembrei de uma história minha, que eu já contei algumas vezes, mas... Cheguei, taquei na cara do garoto, falei, olha quem paga, tal, não sei o quê. E aí, tudo bem, a minha mãe foi chamada na escola porque eu tinha tido uma atitude agressiva. Porque eu tinha agredido o coleguinha. Isso tem o quê? Mais de 20 anos, eu estou com 36, bem mais. E olha como as coisas, hoje em dia já mudou muito, acho que as escolas ainda não são preparadas. A vida toda, eu passo até hoje. Qualquer coisa que eu fizer que a pessoa não gostar, vai falar, olha, aquela neguinha metida, aquela neguinha... É dessa maneira que vão abordar. E isso é preconceito da mesma maneira. E o Lázaro falou uma coisa muito boa esses dias. A gente conversa... achei muito bom falar. Ele falou, isso é crime.